fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Um domingo abençoado, de alegria, de vida e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. A palavra do Senhor neste domingo, palavra que deverá iluminar a nossa vida, e digo, não só nesta semana, mas uma palavra que deverá iluminar a nossa vida em tudo. Podemos dizer que o Evangelho deste domingo, ele vem tocar mesmo no coração da revelação de Deus. Se podemos falar de uma ética cristã, né? Podemos e devemos falar, o Evangelho de hoje ilumina a nossa vida, a nossa conduta, nosso procedimento, nossa convivência conosco mesmo e com as outras pessoas. Neste tempo, né, em que não estamos sabendo, né, o que vai acontecer, uma reforma da Previdência que está deixando aí os pobres, os idosos, né, em desespero, né? Deus ilumine os deputados e senadores que irão votar, para que possam se lembrar que o Brasil não é constituído somente de pessoas de classe média alta, né? Que a maioria das pessoas são pobres. Mais de 50% dos trabalhadores do Brasil ganham um salário mínimo. Depois de uma reforma trabalhista, podemos assim dizer, que lançou, né, grande parte dos trabalhadores na informalidade, agora vão ter que contribuir por 40 anos consecutivos para poderem se aposentar com o mesmo salário. Até a segurança, né, que um homem do campo tinha, uma mulher do campo tinha, de no final da vida receber um salário mínimo com o qual pudesse pagar o seu remédio, pagar a sua alimentação, até isso tem sido questionado. Uma proposta de R$400 que mal dará para poder cobrir a despesa com remédio. Então, bom senso, né? A nação brasileira, ela não é só governo, ela não é só partido, né? O Brasil é povo, né? E se temos que ser patriotas, é lutar para que o nosso povo possa ser melhor, possa viver melhor. Eu tenho 56 anos, sou de uma geração em que eu me lembro muito bem de pessoas batendo na porta da nossa casa em Araújos, e isso acontecia com todas as casas, pedindo um prato de comida. Pessoas que a gente conhecia que viviam na cidade, que trabalhavam.
mas que não tinham, né, uma seguridade social que garantisse a vida para eles, né, no final da sua existência. Uma Vila Vicentina enorme na minha cidade, né, e eram poucas as oportunidades em que as pessoas podiam comer carne. Então, o Natal era uma festa também de carne, né? As pessoas partilhavam e todos recebiam. Gente, falar, né, de reforma da Previdência é falar da vida. A pessoa precisa mais do Estado justamente nesse momento em que ela não consegue mais trabalhar, em que não consegue mais arrancar o sustento da própria vida e da própria família com as próprias mãos. Né? Falam de tirar privilégios. Que privilégios? Ainda não sabemos, né, qual será a reforma da Previdência para os militares, qual será a reforma da Previdência para os juízes, para os promotores de justiça, né, para todos aqueles que estão no alto escalão do poder, né, no nosso Brasil. Ou será que privilégio é salário mínimo no final da vida? Ou R$400 no final da vida? Ou é ter o mínimo necessário para poder se alimentar, para poder cuidar da própria saúde? Precisamos ter bom senso. Nós que votamos para presidente, nós que votamos para senador, para deputado, agora é hora, né, de cobrarmos. Para que foram eleitos? Para defender os interesses das multinacionais que hoje já têm nas mãos o petróleo do Brasil, que já tem nas mãos a riqueza do nosso Brasil, como no caso da Vale do Rio Doce, né? Uma empresa de capital aberto, sem dono, né? E que hoje, né, veio infelizmente colocar numa situação de insegurança, né, todo o nosso povo brasileiro, todo o nosso povo mineiro, com dezenas de barragens de rejeitos gerando insegurança. Pará de Minas está sentindo a consequência disso, né, com o rio Paraopeba, que era como uma artéria de vida, né, que trazia água para essa cidade, para 21 cidades aí da nossa região centro-oeste mineira, e agora um rio morto, né, pelo amor ao lucro, né, por uma mentalidade que coloca o lucro acima da vida da natureza e da vida das pessoas. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse final de semana, né, está sendo um final de semana, né, marcado pela insegurança, né? Depois de tantos anos, de mais de 100 anos, o Brasil está envolvido numa guerra com o vizinho, uma guerra que não é nossa. Não sabemos o que vai acontecer ainda, mas é hora de lembrarmos, né, do princípio da autodeterminação dos povos. Quem tem que resolver os problemas da Venezuela é o povo venezuelano. Podemos ser solidários, sim, né, quando pedirem ajuda, mas querer entrar numa guerra que a gente sabe que no fundo é por petróleo. Que quantos ditadores que existem nesse mundo apoiados pelos Estados Unidos? Quantos? Né? E agora, né, a possibilidade de uma guerra, né, com um país vizinho e o Brasil entrar de gaiato nessa história, né? Nossa tradição brasileira não é de guerra, é de paz. Paz. E como cristãos, a paz é a grande bandeira nossa, é a grande bandeira nossa. Esse hino, essa canção bonita que cantamos na introdução do programa, a oração de São Francisco, bem resume, né, aquilo que Jesus espera de nós. Mesmo que o governo coloque armas nas nossas mãos, possibilite, né, uma população armada, o nosso objetivo deve ser paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. O Evangelho que ilumina a nossa vida neste domingo e nessa semana, tirado de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Texto maravilhoso. Logo depois, né, de Jesus pronunciar o sermão das bem-aventuranças, conforme o Evangelho de Lucas,
vamos ver a continuidade, né? Quando Jesus explica aos discípulos esse sermão. No versículo 27, a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Não precisamos falar mais nada, nem explicar, né? Que o amor deve ser sem limite. Amor a todos, amor sem limite, como fez Jesus. Amai os vossos inimigos, repito, e fazei o bem aos que vos odeiam. Não responder ao mal com o mal, não responder à violência com a violência, mas ser instrumento de paz. Bendizei o que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Jesus nos ensina isso porque Ele sabe que o rancor e o ódio destroem a paz no coração da gente. O rancor e o ódio impedem o sorriso, impedem a convivência fraterna. E se queremos vencer o rancor e o ódio, precisamos aprender a rezar por aqueles que nos querem mal, por aqueles que nos amaldiçoam. E é o melhor caminho, né? Se a convivência está difícil, começa a rezar por esta pessoa. Começa a rezar por esta pessoa que tem gerado sofrimento na sua vida. Peça a Deus que a abençoe. Porque quando você assim age, Deus cura dois corações. O seu, ofendido, e também da pessoa que te ofendeu. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Oferecer a outra face. É escandaloso para o mundo que nós estamos vivendo, né? No mundo que prega ódio, que constrói muros, que constrói cercas, né? No mundo que se arma cada vez mais, no mundo que propõe a guerra, Jesus vem propor oferecer a outra face. Não responder à violência com a violência. Não se entregar nesta forma de vida que é mundana e que não é conforme a vontade de Deus. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Olha o princípio ético mais importante. O que nós queremos que os outros nos façam, devemos fazer a eles. Agora, Jesus está falando para pessoas normais. Não está falando para sádicos que têm prazer com o sofrimento dos outros e nem para masoquistas, né, que têm prazer no sofrimento. Não, para pessoas normais. O bem que queremos que os outros nos façam, devemos fazer às outras pessoas. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Amar a todos, amor sem limite. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber a recompensa, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. E continua Jesus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. A razão é fria, né? Se tratamos com a razão, nós buscamos a justa medida. Deus trata com o coração. Misericórdia, coração, miséria, lembrando a nossa condição miserável. Então Deus trata com o coração as nossas misérias. Por isso Ele é misericordioso. E nós também somos chamados a viver nesta ótica, né? Tratar com o coração as misérias alheias. Porque se tratamos com o coração, com certeza vamos conseguir perdoar, vamos conseguir reconciliar, erguer aquele que caiu, né? Ajudar, né, aquela pessoa que está no caminho do erro a voltar ao caminho do bem. Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai-vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. O grande São Francisco de Assis soube entender muito bem isso, né? Muito bem. A importância de fazer o bem de uma forma gratuita, de uma forma incondicionada, né? E ele nos ensina isso. E é o caminho que nos ensina Jesus. Lembrar, todos nós devemos lembrar, que um dia vamos dar contas ao Senhor nosso Deus. Aquilo que nós rezamos, Pai, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Então, este Pai espera que sejamos também misericordiosos, que sejamos bondosos, que sejamos instrumento não de ódio, mas de paz neste mundo em que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos ilumine, que Ele nos abençoe. Pela intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.